Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho, são 9 horas da manhã. Esse programa já foi gravado, ele não está sendo ao vivo, então não vou falar sobre o calendário econômico hoje, vou só falar sobre pullback e breakout, né? Como a gente lida em situações de rompimento de gráfico, de rompimento de pontos importantes do gráfico. Não falarei do crescimento do calendário econômico, mas todo programa aqui tem bastante pergunta e tal. Deixe suas perguntas. Adilson, bota aqui. Isso. Instagram, Twitter, tem a nossa sala ao vivo. Entra lá, deixa a sua pergunta, prometo que eu responderei todas, né? Pode entrar e deixar, ou deixar aqui mesmo no YouTube, aqui embaixo, aqui no próprio programa. Vou responder todas as perguntas, beleza? Mas esse programa está sendo gravado, beleza, galerinha? Vamos lá? Assunto de hoje vamos para cá, Dilson, breakout e pullback. Breakout e pullback, o que é isso, né? Quando o mercado vai andando para um determinado nível de preço importante e aí ele chega a um determinado de preço e aí ele vai romper esse nível de preço ou vai simplesmente bater nesse nível de preço e voltar, né? Vai fazer um breakout, vai romper e vai embora, ou vai fazer um pullback, né? Que é chegar, bater no nível de preço e voltar, né? Como é que a gente lida nessas situações? O que eu faço normalmente? Como agir? Né? Cada um tem a sua opinião sobre como operar o mercado. Vou mostrar para vocês aqui o que eu faço normalmente, beleza? Então vamos lá. Então, a pergunta básica é como operar nesse ponto importante, né? O mercado ele vai trabalhar nesse ponto, todo mundo sabe que ele vai trabalhar nesse ponto, por algum motivo esse ponto é importante, vou falar daqui a pouco. E como que a gente trabalha quando o mercado bate nesse ponto, né? Então, vamos definir o que são pontos importantes, né? Quais são os pontos importantes? Então, a média móvel de 200 é um ponto importante do mercado. Eu não botei aqui, mas tem a banda de Bollinger, as bandas de Bollinger, que também é a média móvel de 20, 2 desvios padrões para cada lado, também são pontos importantes do mercado. Menos importantes, mas também importantes. Máximas e mínimas anteriores do gráfico, né? Bateu uma máxima, uma mínima anterior, né, que o mercado fez uma máxima ou fez uma mínima e o mercado voltou, esse ponto passa a ser um ponto de suporte ou de resistência do gráfico. E preços que o volume operado foi grande, né? Em determinados preços, o volume operado teve alguma coisa que aconteceu, algum interesse maior, aquele preço que tem um volume muito grande, ele mexe com a média, né, com a média operada do mercado, e aquele preço, aquela região de preços, também passa a ser uma região de preço importante. Então, esses quatro aí eu acho que definem bem pontos importantes do gráfico, beleza? E aí qual que é o approach, né? Como é que a gente enxerga, né? Como é que eu enxergo essas situações? Então a primeira coisa, eu sempre trato qualquer ponto desse como um ponto de pullback. O que quer dizer? Normalmente o mercado, o ativo, né, a ação, ou o índice, ou a commodity, enfim, o ativo que está sendo operado, ele está fazendo um movimento mais longo, né, de alta ou de queda, né? E ele já chega nesse ponto importante do gráfico exaurido, ou com um índice de força relativa muito alto já, um movimento muito comprido, muito longo. Ele está pedindo para poder, né, para respirar um pouco, para poder fazer, né, segurar naquela faixa de preço, para poder dar uma congestionada naquela faixa de preço. O ativo está pedindo. Então, normalmente, usualmente, né, a maioria das vezes que eu acompanho, o gráfico bate e volta, pelo menos um pouco. Depois, se ele quiser romper, ele acaba voltando e rompe e vai embora. Mas ele não faz isso de primeira. Então, eu sempre trato esses pontos importantes como pontos que o mercado vai trabalhar e voltar. Primeira coisa. Então, o que eu acho que é interessante nesses gráficos, né, quando tem pontos importantes assim? O mais legal é quando você consegue juntar 2, 3 fatores daquele ali. Uma média móvel de 200 junto com uma máxima anterior, né? Uma média móvel de 200 com a banda de Bollinger superior. Quando você consegue juntar 2, 3 fatores, normalmente, esse ponto é muito importante do gráfico. Então eu trato isso como pullback, eu vou vender ele, né? Se o mercado estiver subindo, eu vendo. Se o mercado estiver caindo, eu compro, né? Então, eu sempre trato como se o mercado fosse voltar. Meu primeiro approach sempre é esse, né? A primeira coisa que eu penso é sempre isso, vai rolar um pullback. 2, e aí eu passo a acompanhar muito de perto os próximos candles. Poxa, veio aqui, vendi,
eu fico de olho naqueles próximos candles com stop curto, né? O grande lance dessas operações é que você consegue botar um stop bem curto com a possibilidade de retorno maior, né? Então, eu faço a venda ou faço a compra nesse preço. Se o mercado estiver caindo, eu faço a compra. Se o mercado estiver subindo, eu faço a venda. Deixo um stop bem curto e fico muito atento, né, para ver mesmo se o mercado vai fazer a volta. Se o mercado vai fazer a volta logo ali na frente. E aí eu penso o que eu faço, se eu recompro, se cair, se eu recompro, se eu aumento a posição num preço mais baixo, mas eu repenso o que eu vou fazer logo ali na frente, mas eu trato isso sempre como pullback. Então eu acompanho muito de perto os próximos candles e sempre que eu tenho algum viés no ativo, isso é um outro ponto também importante. Normalmente eu faço em operações que eu tenho algum viés, então por exemplo, o euro subiu por XYZ que aconteceu, bateu um determinado preço, putz, eu acho que subiu muito, eu acho que eu quero vender o euro, eu vou estar ali para vender. A Bolsa Brasileira está subindo e bateu num ponto muito importante, eu vou estar sempre esperto para poder vender o Ibovespa naquele preço. Então é sempre de olho nos próximos candles, com algum viés, alguma opinião que eu tenha do mercado, né? Eu tento juntar isso tudo. Acho que o mercado pode ser que volte, porque eu acho que está caro, por causa disso. Tem um ponto gráfico aqui, que é a média móvel, tem outro ponto gráfico aqui, que é a mediana de Bollinger, tem outro, olha só, era a máxima anterior também. Tem uma conjunção de fatores e eu tenho uma opinião sobre o mercado, provavelmente eu vou operar maior. Se tem uma conjunção de fatores, mas eu não tenho uma opinião tão importante sobre o mercado, eu opero menor. Então, na minha convicção, eu mostro no lote que eu opero, né, no tamanho operado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a Ibovespa, né, Bolsa Brasileira, o gráfico de semana, tá, o gráfico semanal. Olha que interessante o gráfico semanal está fazendo. Você tem aqui a média móvel, né, a média móvel, essa linha vermelha aqui, é a média móvel de 200, é um preço importante, ó, olha como é que respeita, né? O mercado vem, bate na média móvel, volta, bate novamente na média móvel e sobe, ela respeita bem a média móvel aqui, é um preço importante, né? O mercado anda, ó, novamente, pega na média móvel, repica e aí volta, mas respeitou mais uma vez a média móvel aqui, né? Aí volta, a média móvel é um preço importante, né? Aí, depois que o movimento muito grande é feito, e aí o mercado começa a operar perto da média móvel, ela, na minha opinião, ela deixa de ser tão relevante, né? Porque o movimento maior já foi feito, veio lá de cima aqui, ó, para bater aqui, veio um movimento grande. Então, nesse movimento grande, a média móvel é muito relevante. Depois já está o mercado operando em volta dela, então ela deixa de ser um preço tão importante. Beleza? Mas eu quero mostrar para você o que está acontecendo nas últimas, né? O que está acontecendo agora, né? A gente tem aqui um preço que é um topo triplo. O mercado está pegando 3 vezes a mesma faixa de preço. Olha, aqui, aqui e aqui. Poxa, esse preço que a Bolsa está operando agora, perto de 120, 118 mil pontos, é um preço importante, né? Esse preço é um preço importante, né? O que a gente tem que fazer? O que eu faço normalmente? Eu não estou vendido, mas porque eu acho que a bolsa está muito forte, né? Está subindo bem, está muito forte. Aí eu não vendo, mas eu não compro de jeito nenhum. Então qualquer operação que eu for fazer, eu sempre vou priorizar vender, né? Por quê? Porque nós estamos operando num preço muito importante e meu primeiro raciocínio sempre é o mercado vai fazer um pullback, ainda mais depois de um movimento forte como esse último que a gente viu, que a bolsa subiu 20 mil pontos ou mais do que isso, né? Ou seja, um movimento importante. Eu sempre acho que o mercado vai fazer isso aqui, vai cair. Sempre trabalho, primeiro para pensamento, é sempre o mercado vai fazer um pullback, vai ter uma realização de lucros, o mercado vai voltar um pouquinho. Mas fica acompanhando o candle, porque pode ser que eu esteja errado, isso aqui rompa, né? Rompa e venha trabalhar em níveis muito superiores. Então, provavelmente, esse nível de preço a gente vai ter algum movimento mais brusco, porque esse nível de preço traz muita atenção. Tem muita gente que está prestando atenção nesse nível de preço. As posições, muitas vezes, se alavancam nesse nível de preço para um lado ou para o outro,
e quando tem um rompimento, né? Quando tem o breakout, ou quando tem o pullback, ou seja, quando tem a volta, os movimentos são maiores. Então, importante esse ponto que a gente está aqui no Ibovespa. Vamos lá, próximo gráfico. Botei aqui o S&P 500, né? Que é o nosso grande amigo S&P. Então, olha o S&P. O S&P é a mesma história, olha. Aqui ele respeitou aqui a média móvel de 200, aí o mercado cai, o movimento forte, volta. Olha o tamanho desse movimento aqui. Longo, né? Bem comprido. A bolsa subiu aqui de 3.600 para 4.200. A bolsa subiu 15% praticamente, né? 600 pontos. 15, 20%. Voltou aqui para a média móvel de 200. Olha que preço importante. Olha o pullback aqui, ó. O mercado volta depois de um movimento muito forte. Depois de um movimento muito forte, o mercado acaba voltando. Mesma história aqui, ó. Ó, movimento forte de alta, né? Daqui para cá, movimento muito forte de alta. Voltou na média de 200, vai trabalhar na média de 200, né? Não consegue romper de uma primeira vez. Então, sempre trato como pullback nesse primeiro momento por causa disso, porque é um movimento muito longo que chega na média móvel 200, que é um preço muito importante, que o mercado está todo olhando. Então ele não consegue romper de primeira, é muito difícil. O mercado volta a cair de novo. Aí depois começa a trabalhar mais perto da média 200, aí ela perde importância. Ela perde importância. Né? Você começa a trabalhar perto da média móvel 200, ela perde importância. Né? E aí você começa a olhar outros pontos. Né? Mas também funcionou bastante no S&P, esse gráfico aqui, desde abril de 2022, né, que eu comecei aqui, mostrou bastante, ó, pelo menos 3 pontos aqui em que o mercado foi trabalhar na média móvel e teve um pullback, teve um retorno do preço, o preço que passou a cair. Próximo que eu trouxe para vocês, o L-Crude. L-Crude é o petróleo WTI, é o petróleo em Nova York. Olha esse gráfico que sensacional. Olha aqui esse gráfico que sensacional. Que aconteceu com o L-Crude nos últimos meses aí, ó. Isso aqui é março, ó. Veio caindo, e começa a subir. Esse gap aqui, por acaso eu perdi dinheiro nesse gap aqui. Eu estava vendido nele. Essa abertura aqui. Isso aqui foi um corte de produção da OPEP, né? Então o mercado, olha só como é que o pessoal já sabia. O petróleo é um mercado demais, né? Sempre tem insider no petróleo. Os caras já sabiam antes que ia acontecer. Olha que alta aqui, sem motivo nenhum, seguida de outras altas. Obviamente, o pessoal já sabia 4, 5 dias antes, esse é um gráfico diário, 4, 5 dias antes de que ia rolar o corte de petróleo. Né? E aí se preparou antes, né? Compraram antes, e aí o mercado guepou e veio trabalhar aonde? Média móvel de 200 aqui, a média móvel de 200 aqui, que bonita. Bateu na média móvel de 200, como é que trata isso aqui? Pullback. Né? Depois de um movimento forte desse, ela não vai conseguir romper a média móvel de 200 de uma vez só. Muito difícil ela conseguir romper a média móvel de 200 de uma vez só. O mercado volta a cair. O mercado volta a cair. Chega onde? Na mínima aqui, ó. Olha só, pullback de novo. Mínima do mercado aqui. O mercado bate e volta a subir. Respira. Né? Sempre o primeiro tratamento é o mercado vai voltar. Ele vai bater ali. É um preço importante. O movimento foi grande. Ele vai chegar nesse preço importante e provavelmente vai voltar. Então, aconteceu aqui de novo, ó. Bateu e voltou. E aí voltou, e aí olha só que legal. Ele vem, bate aqui, sobe, bate de novo no mesmo preço, né? Faz um fundo duplo, sobe, volta, bate de novo 3 vezes, né? 3 vezes aqui, ó. Em poucos dias o mercado trabalhou 3 vezes, movimentos fortes, ó. Movimentos de quase de 8%, quase 10% de alta, né? Ele pega no preço, faz um pullback, volta a cair, pega no preço de novo, faz outro pullback, volta, pega no preço de novo, faz outro pullback e sobe. Olha onde ele veio trabalhar novamente. Média móvel de 200, aqui ó, linha vermelha aqui ó. Média móvel de 200. Movimento forte também, ó, sai de 66, 67, vai para perto de 77, 76, 70, que é a média móvel de 200. O que acontece? Pullback de volta. O mercado caiu 2 dias seguidos depois de novo. Né? Então, o primeiro approach, depois de movimentos grandes, na minha visão, sempre é o mercado vai consolidar aí, ele vai bater e vai voltar, pelo menos um pouco. Né? É muito difícil, depois de movimentos grandes, o mercado conseguir romper níveis de preço importante.
Mais uma vez, esse gráfico aqui ficou lindo. Tive que trazer ele para cá, porque ele bate várias vezes ali e mostra bem o que eu estou querendo dizer. Próximo. Esse aqui é outro gráfico muito legal, que é o DXY. O DXY é uma cesta de moedas contra o dólar. São 6, 7 moedas, euro, ien, libra. A mais importante é o euro, né? Mais de 50% do índice é o euro, mas é um índicezinho que é uma cesta de moedas que opera contra o dólar. Então, basicamente, mostra a tendência do dólar contra essa cesta de moedas, né? Então, olha o que aconteceu aqui. O mercado vem caindo. Aqui nesse caso, deixa eu botar aqui a canetinha. Nesse caso, ele não, né, ele pega na média móvel, volta, trabalha na média móvel e já cai. Ou seja, aqui a técnica do pullback não funcionaria, né? Ele fez até um pullbackzinho aqui, né? Ele voltou para a média pelo menos, né? Mas não respeitou a média móvel de 200. E veio, mínima aqui. Aí o mercado sobe de volta, parará, mínima. Olha onde é que está a mínima. Mesmo preço anterior, né? Mesmo preço anterior. Opa, trabalhou, mesmo preço anterior de novo. Mercado repica, né? Mercado volta, tem um pullback. Volta a cair. Aí ele chega nessa média aqui e vai embora esse preço aqui. Sem nenhuma chance. Você vê que as velas ali, elas não têm, elas fecham na mínima, né? São velas o tempo todo assim, ó. Elas são vermelhas e fecham todas, o mercado abre e fecha na mínima. Abre e fecha na mínima. Abre e fecha na mínima. Ou seja, você não tem nenhum ponto de reversão ali, não tem nenhum motivo para você virar comprado ali, porque o mercado só está caindo, né? Então você não vai ficar na frente. Nesse caso aqui, era muito difícil de fazer uma compra aqui para pegar uma volta, porque o mercado não te deu essa chance. As velas de, né, os candles diários ali, o mercado passou na mínima todos os dias. E ele rompe e está trabalhando abaixo, né? E trabalha abaixo aqui, abaixo do preço mínimo anterior que a gente viu, né? Então, você tem case aqui pró pullback, pró breakout, né, pró rompimento e ir embora, e aqui mais um bem claro também de rompimento. Não dava para comprar aqui porque as velas ali na região ali do preço, né, os candles foram todos passando na mínima, então não dava para fazer nada. Beleza? Então, a ideia do programa hoje era falar um pouco sobre rompimentos e sobre pullback, né? Sobre rompimentos ou repique do mercado, né? O breakout e pullback, o rompimento e repique, que a gente costuma falar em português, né? O breakout e o pullback. Acho que eu passei a ideia para vocês do que eu normalmente faço, qual o tipo de approach que eu uso. Estatisticamente funciona muito, né? Eu tenho mais acertos do que perdas, né, nesse tipo de situação, né? Mas fico aberto para vocês. Bota aqui de novo, Adilson. Isso, bota aqui de novo Instagram, Twitter, isso, e a nossa sala ao vivo. Quer perguntar, teve alguma dúvida, quer contar algum caso, ou deixa escrito aqui no YouTube, ou me manda uma mensagem no Instagram e no Twitter, ou eu entro na nossa sala ao vivo, que a gente conversa sobre esse assunto. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Vamos para mais uma semana depois. Abraço.